A herança revelada, uma noite de verdades ardentes. Naquela casa simples cercada por carros luxuosos, a família reunia-se para discutir o futuro da herança do patriarca, dono de um império construído com as mãos de trabalhadores como seu neto, Pedro. O clima era pesado, marcado pelo rancor e desconfiança. Mariana, esposa do filho mais novo e desprezada pela família, observava tudo em silêncio. Todos achavam que ela não sabia nada sobre os segredos guardados há anos. Afinal, como poderia uma garçonete ter acesso ao dinheiro e aos negócios de um magnata? Mas Mariana era esperta demais para acreditar nas aparências. No meio do cômodo, o patriarca João Carlos falava com autoridade, tentando convencer os outros que a herança deveria ser dividida entre seus netos favoritos, menosprezando Pedro e sua mãe. Pedro nunca mostrou talento para negócios, dizia ele, sem notar o olhar de desprezo de Mariana, mas no fundo da sala, uma certidão velha guardada pela filha pequena, Beatriz, chamava a atenção. Ela a havia encontrado na mochila do irmão mais velho, antes que fosse jogada fora, junto com outras lembranças consideradas inúteis, quando João Carlos se preparava para assinar o documento de divisão da herança. Mariana interrompeu. Acho melhor lerem isso primeiro. E colocou a certidão sobre a mesa. Foi um momento de silêncio atordoante antes do patriarca tentar pegá-la, dizendo que era apenas uma velha papelada sem importância. O clima ficava mais denso conforme Mariana explicava. Esta certidão prova que o nome de usuário no Facebook não é a única coisa que vocês ignoram. A família parecia atordoada enquanto ela continuava. Ela mostra quem realmente deveria ser respeitado nesta casa. O patriarca ficou pálido, percebendo que seu jogo estava prestes a terminar. Mariana sorriu, com um misto de triunfo e amargura ao ver o desespero nos olhos dele. Nem todos estavam preparados para as verdades que surgiam no meio daquela noite quente. Pedro ficou confuso, não sabendo se acreditava na mãe ou no avô. A certidão era crucial. Ela poderia mudar tudo o que todos pensavam sobre Mariana e sua capacidade de desvendar os segredos familiares. A discussão crescia à medida que Beatriz começava a chorar, achando que havia sido ela quem dera aos adultos aquilo que eles não queriam ver. Todos pensavam em culpá-la, até o momento em que João Carlos perdeu as estribeiras e gritou. Não é ela! A reação de surpresa foi geral quando Mariana explicou calmamente. Foi você quem a colocou na mochila. Beatriz, agora todos precisam ouvir a verdade completa. O patriarca estava visivelmente incomodado com as revelações. Então, no corredor escuro, luzes piscando e passos lentos marcavam o momento em que Mariana se preparava para expor tudo. Uma herança escondida por anos. Segredos familiares de décadas atrás e a verdade sobre quem era realmente forte naquela casa. Ela abriu cautelosamente a porta do escritório onde estavam os registros antigos da família. João Carlos tentou evitar o confronto. Por que fazer isso agora? Mas Mariana respondeu com determinação. Você me desprezava há muito tempo, mas eu soube quando vocês começaram a mentir. A última parte foi inesperada para todos. A certidão rasgada apareceu dentro de um livro antigo sobre a mesa do escritório. Ela estava lá o tempo todo, só esperando ser lida. O clima ficou tenso, enquanto Mariana lia em voz alta cada detalhe da certidão. Este documento prova que sou herdeira direta desta família. Não foi apenas uma mera garçonete que se casou com seu filho. Eu sempre fui parte deste legado. As palavras de Mariana eram como facas afiadas, cortando cada crença anterior da família sobre ela e a herança. Pedro parecia finalmente entender por que sua mãe nunca deixava dúvidas. Não é uma questão de traição ou segredos velhos. É sobre o poder que sempre tive, mas me disseram para esconder. No ápice do confronto, João Carlos tentou negar mais uma vez, mas a certidão falava por si. As expressões de surpresa e admiração na família
davam lugar ao reconhecimento de que Mariana sabia muito mais do que admitiam. O cenário final mostrou todos em silêncio no escritório, observando o documento que mudaria tudo. O patriarca estava visivelmente abalado, enquanto Mariana sorria com um misto de triunfo e amargura. A humilhação virou coroa. E assim, a família aprendeu que o poder não está apenas nas posses materiais. Às vezes ele se esconde em documentos velhos, segredos guardados há anos e nas pessoas que sempre foram invisíveis. Antes de qualquer explicação, a esposa que todos subestimavam ficou parado diante de uma certidão que a filha da garçonete guardou na mochila. A sala tinha corredor escuro, passos lentos, e uma porta que ninguém queria abrir, e ninguém sabia se olhava para a prova ou para o patriarca que comprava silêncio com dinheiro. Foi nesse silêncio que uma frase atravessou a mesa. Ela achou que era traição, mas o celular guardava coisa pior. A filha pequena que ouviu a mentira, sem querer, parecia culpado, porque conhecia detalhes demais. Ele repetiu a mesma versão 3 vezes, sempre desviando os olhos quando alguém citava uma certidão que a filha da garçonete guardou na mochila. Mas o detalhe estranho era outro. A vítima já sabia de tudo e esperou a noite perfeita para expor a verdade. E isso mudava completamente o motivo do escândalo. A primeira mentira nasceu em casa simples cercada por carros de luxo. Uma pessoa entrou atrasada, outra apertou a bolsa contra o peito. E a esposa que todos subestimavam percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando uma certidão que a filha da garçonete guardou na mochila fosse colocada em público. Quando a certidão rasgada aparece dentro do livro, o clima deixou de ser vergonha e virou ameaça. O patriarca que comprava silêncio com dinheiro tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar melhor. A prova não apontava só para uma traição. Apontava para uma decisão antiga, calculada e assinada antes de todos fingirem inocência. A virada começou pequena, quase invisível. Um detalhe em uma certidão que a filha da garçonete guardou na mochila não combinava com a versão que a família repetia. A esposa que todos subestimavam juntou esse detalhe sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, a filha pequena que ouviu a mentira, sem querer recebeu a culpa que todos queriam entregar a alguém. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, o patriarca que comprava silêncio com dinheiro ficou perto da porta, pronto para sair antes que uma certidão que a filha da garçonete guardou na mochila revelasse a parte que faltava. No final, as máscaras sempre caem, e a verdade cobra seu preço. Qual é o seu veredito sobre esse desfecho? Quero muito saber, então deixe seu comentário. Se você quer acompanhar mais dramas intensos, mistérios intrigantes e histórias de reviravolta como esta, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe o seu gostei.